Olá a todos e todas, um feliz ano novo a vocês. Aqui quem fala é Joab Barbosa, âncora deste projeto da UPAE. Nós estamos iniciando a segunda temporada do nosso podcast. E a UPAE completou o seu primeiro ano, pois é, um ano. Fiquem atentos, porque vem por aí muitas novidades. Teremos entrevistas muito bacanas, participações musicais incríveis e ao longo dos episódios nós vamos contando. Aguardem! Olha, e para você que está chegando agora, a UPAE está em todas as redes sociais, sim, todas elas. Está no Face, no Instagram, no Spotify, no Twitter. Então, não deixe de nos seguir e a gente se encontra por lá para a gente bater um papo, conversar, trocar várias ideias. Esperamos por vocês! E vamos lá, olha, começo do ano letivo, eu sei que todos vocês aí estão em organização, a escola em organização, com muita vontade, desejos e projetos. E para esse momento em que fervilham ideias pedagógicas, trouxemos para o nosso bate-papo uma especialista em conteúdos didáticos, a diretora do Circularte Educação, Lele Ancona. Alessandra Ancona de Faria, mais conhecida como Lele Ancona. Olá, professora, seja bem-vinda, nossas saudações. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professora. Olá, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do UPAE para poder fazer esse podcast, participar aqui e apresentar um pouco do meu trabalho e do trabalho do Circularte. Muito bacana, professora. E eu quero iniciar esse bate-papo com 3 perguntas. A primeira é uma xeretice. Na verdade, nós queremos saber, professora, se você é virginiana. Bom, a curiosidade se faz porque nas nossas pesquisas aqui, na pesquisa da redação, nós identificamos no site no Circularte, que as informações estão muito bem organizadas, sobretudo a respeito da sua formação, todos os dados didaticamente organizados. Então, é ou não é virginiana, professora? Chegou perto, eu sou sagitariana, mas o meu ascendente é em Virgem. E eu realmente sou uma pessoa que gosto de organizar, né? Organizar tanto no trabalho como na vida pessoal. Eu sou uma pessoa organizada e eu tentei ao máximo possível, ao fazer o site, fazer de tal maneira que as pessoas pudessem encontrar o que o site oferece, né? Que elas tivessem facilidade em encontrar o que o site oferece, porque acho que isso é uma característica importante para que a gente ajude, né, quem vai navegar e quem está buscando materiais a poder saber navegar e se encontrar. Com certeza, professora, isso faz total diferença, viu? E, professora, a segunda pergunta é a seguinte: você é graduada em artes plásticas, depois seguiu para dança e teatro. Como se deu esse percurso? Eu sou graduada, né, em artes plásticas e eu segui para dança e para teatro. E, na verdade, essa graduação em artes plásticas, ela quase que veio depois do teatro. Eu já fazia teatro desde a adolescência e eu pretendia fazer psicologia quando eu prestei a faculdade, né, a primeira vez. E prestei também artes plásticas e gostei muito. E, na verdade, a minha intenção era fazer licenciatura plena em teatro. Mas, na época, na Faculdade de Santa Marcelina, que foi onde eu fiz a graduação, não havia a licenciatura plena em teatro. E eu acabei optando por continuar minha formação lá, né? Eu estava gostando muito de todo o campo das artes visuais, né? E só que, em paralelo, eu continuei estudando dança e teatro, continuei fazendo uma formação não formal, né?
mas o meu primeiro trabalho como professora já foi um trabalho como professora de teatro, numa escola para crianças deficientes motoras, né? E, e aí eu me formei e 3 anos depois eu fiz a especialização em teatro e dança na ECA. E aí eu dei continuidade ao trabalho muito mais com o ensino de teatro, né, e de dança, mas mais ainda de teatro, porque depois o mestrado, doutorado, eu fiz todos eles no campo do teatro, né? O mestrado na pesquisa referente ao ensino de teatro sobre a Viola Spolin, e o doutorado eu fui caminhando para o que eu mais faço, né? Já há muitos anos, que é o trabalho com formação de professores, né? Então, no mestrado, a minha pesquisa foi no campo do ensino de teatro para jovens, né? Eu fiz uma investigação sobre um dos livros da Viola Spolin, e como esse livro e essa proposta toda, né, que é o jogo teatral no livro do diretor, como que isso poderia ser utilizado dentro de situações escolares. E depois disso, eu já trabalhava com formação de professores, formação continuada de professores, e aí eu fui ser professora na universidade também, e eu resolvi investigar o trabalho de teatro, né, a improvisação teatral especificamente, por meio dos jogos teatrais, na formação docente. E fiz o doutorado com isso, o mestrado, a especialização e o mestrado eu fiz na ECA, né, o mestrado com a orientação da professora Ingrid Coldella. O doutorado eu fiz na PUC com o professor Ronca, e foi muito interessante ter feito na educação e com o professor Ronca, que não era uma pessoa do campo do teatro, porque isso me permitiu observar outras questões, outras dúvidas que o diálogo com ele, né, suscitou. E aí eu fiz o pós-doc na Unicamp com a professora Ana Angélica Albano. E aí eu investiguei na formação de professores a memória dos professores e como que isso impactou, né, por meio dos jogos teatrais também, da improvisação, como que isso impactou na formação. Então, esse percurso ele foi um pouco pelo que foi acontecendo na minha vida, que acaba sendo muito... eu não sou uma pessoa que faça planos tão definidos e tenha metas tão objetivas, né? Eu estabeleço desejos e projetos, e um pouco eu vou seguindo o que surge. Ah, que bacana, que trajetória bacana, professora. E você falou sobre a Ingrid Coldella, que é uma referência para todos nós, na minha trajetória também profissional e educacional também. E nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la, a entrevista ficou bem legal. Para quem quiser ouvir, é só procurar um dos episódios passados ali, tá lá a descrição com o nome da professora Ingrid. E para nós finalizarmos, professor, esse primeiro bloco, eu vou fazer a terceira pergunta. Você é diretora do site Circularte, certo? E como você classifica o site? É um site de prestação de serviço? Como é isso, professora? Você poderia comentar sobre isso, por favor? Então, é difícil dizer exatamente como eu classifico o site. Talvez essa ideia de um projeto tenha sido o que mais caracteriza o site, né? Sem dúvida nenhuma, ele está estruturado como um espaço de compartilhamento, né? Então, eu tenho no site, as pessoas podem encontrar indicações de livros e de artigos, podem encontrar por meio de uma busca de palavras, que eu chamei de palavras na nuvem, com esse trocadilho, né, da nuvem de palavras. Podem encontrar em termos, na busca por termos, diferentes vídeos do canal, e podem encontrar o acesso tanto aos vídeos que existem no canal, como aos textos do blog Teatro na Sala de Aula. No site eu também acabo divulgando cursos e outras possibilidades, mas acaba assim sendo um espaço, não sei se de prestação de serviços, mas de compartilhamento de conhecimento. Acho que talvez essa seja a principal característica, né, do que é o Circularte Educação. Ah, que legal, professor. E a gente percebe mesmo ao visitar o site que ele é um site muito rico, com diversas opções e com uma gama
extensa, né, de possibilidades. E a minha pergunta, professora, é como surgiu? Se puder contar para a gente como é que surgiu o Circularte, toda essa ideia. O site, toda a ideia de Circularte, ele surgiu num caminho longo, né? Eu, há 5 anos atrás, comecei a escrever o blog Teatro na Sala de Aula, que foi muito decorrente de questionamentos que surgiam e que surgem até hoje quando eu dou formação de professores com relação a textos para que os professores possam trabalhar com teatro dentro das escolas, especialmente professores de educação infantil e de Fundamental 1. No Fundamental 1 a gente encontra mais material, né? Na educação infantil tem menos, mas não são tantas publicações assim, e não é todo mundo que consegue adquirir os livros, né? E aí eu resolvi criar esse blog, que é um blog que eu publico periodicamente. A periodicidade já variou, mas ele tem muitos artigos já, né? Ele está organizado, tendo uma parte que eu falo sobre textos teatrais, né, que chama dramaturgia. Tem uma parte que eu falo sobre peças teatrais, que é a aba em cartaz. Aí tem uma aba que é Por que ensinar teatro, que é quando eu vou falar mais sobre os conceitos que embasam o ensino de teatro. E uma outra que é Alunos em Cena, uma outra aba que é Alunos em Cena, que aí eu dou dicas e propostas, né, organizado mesmo como um planejamento de sala de aula, né? E aí eu organizo essa proposta para que a professora, o professor possa aproveitar e fazer disso mesmo um planejamento. Quando a pandemia começou, eu comecei a fazer uma nova aba que era Todos em Cena. A gente achava que a pandemia duraria menos, né? Então eu comecei diariamente escrevendo propostas de brincadeiras, de jogos, de improvisação teatral, enfim, coisas que fossem suficientemente fáceis de serem lidas e compreendidas para que pais pudessem fazer isso dentro de suas casas, né, ou mesmo professores pudessem orientar, né? Mas a primeiro momento eu tinha essa ideia de que os pais pudessem brincar com seus filhos em casa, brincar teatralmente. E aí, em paralelo a isso, eu estava já estruturando o site, que tinha como ideia vender cursos e propostas, e ter esse site que pretendia, né, ser um espaço de ofertar mesmo assessoria e cursos para professores, para diretores, enfim, para coordenadores dentro desse campo da arte e da educação. E aí, quando começou a pandemia, eu percebi que não era o suficiente escrever textos, que eu teria muitas pessoas que não são leitoras ou que não são leitores fluentes, que teriam dificuldade de ler o material. E eu resolvi fazer vídeos no YouTube, né? Eu já tinha a intenção de ter um canal no YouTube, mas esse canal ia ser uma coisa muito pequena, né, com uma coisa de apoio, assim. E aí, com a pandemia, ele cresceu muito, porque aí eu comecei a fazer vídeos quase que diariamente. Hoje em dia o canal já tem mais de 250 vídeos postados, né? E esse material que começou muito nessa ideia de propor brincadeiras, ajudar quem estava em casa, etc. e tal, foi se caracterizando mesmo como um espaço para professores, com materiais para professores, e cada vez mais isso tomou um vulto, né, dentro da ideia toda do Circularte, e acaba sendo o meu principal material, né? Tenho, sem dúvida, o site, o blog, tem coisas muito interessantes, né? Não digo que seja menos importante, mas o canal do YouTube chega em muita gente e o vídeo é um formato hoje em dia de muito consumo, né? Que atende a muita gente que tem inclusive dificuldade na leitura, né? Então acho que o canal do YouTube ganhou uma visibilidade muito grande mesmo e passou a ser aí um
um grande material aí que eu passo, né, que eu compartilho, que eu divulgo o que eu produzo de conhecimento. Ah, bacana demais, professora, muito legal. E ouvindo você falar, me pus a pensar aqui que os projetos que a gente se envolve, né, tanto os projetos individuais ou coletivos ou educacionais, eles são como organismos vivos, né, que começam de uma maneira, mas que vão se modificando no caminho de uma forma que a gente nem havia pensado no início, e esse é o grande barato, né, da questão, e até dentro da escola isso é muito legal, né, com os alunos e etc. Bom, professora, e você tem uma playlist bem robusta, que além dos seus próprios vídeos, há a participação de vários importantes educadores. Como você organiza esses conteúdos e você recebe sempre uma devolutiva dos professores ou das pessoas que visitam? Como é que visitam o site, né? Evidentemente, como é que é isso? O canal, ele é organizado com algumas playlists, né? É, tem uma área grande do canal, né, que é a playlist que eu me dedico a ajudar as pessoas a entenderem o que é a base comum curricular, né, base comum curricular, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E a minha escolha por ter este material sobre a base, ela se deu principalmente por perceber a necessidade que as pessoas têm e entender o que a base propõe, né? É muita gente que busca isso, que busca esses vídeos específicos sobre a base, é a playlist de maior visibilidade, né, que eu tenho, e isso só me prova que existe um interesse muito grande, né, por esses vídeos. Mas ele, na verdade, não foi como o canal começou. Eu tenho uma playlist também com vários vídeos que são das brincadeiras, né? Então eu tenho brincadeiras com arte. Elas começaram as brincadeiras para a quarentena, que depois viraram brincadeiras com arte, e brincadeiras para as férias, né? Como o meu campo de pesquisa são os jogos teatrais, né? Meu principal campo de pesquisa são os jogos teatrais, eu tenho duas playlists sobre isso. Na verdade, uma playlist que se chama Jogos Teatrais e uma playlist de cursos, que tem dois cursos que eu vou abordar o teatro, né? Em paralelo, eu fui incluindo umas outras coisas que eu acho que são muito interessantes, assim. Uma das playlists que se chama Perseguindo um Artista, é uma playlist que tem a ideia de mostrar a obra de um artista por meio de um pesquisador, uma pesquisadora, um artista, um educador que trabalhe com arte, né? E aí, um outro campo que eu entendi que seria importante, que é o da literatura, né? Ela é a playlist Literatura e Arte. Eu acabei incluindo essa playlist e aí, mais recentemente, eu criei uma que se chama Museus Imperdíveis, né? Essa Museus Imperdíveis, eu vou apresentando diferentes museus e com a ideia de que as pessoas possam saber melhor como aproveitar o conteúdo dos museus nas suas aulas, nos seus trabalhos educativos, né? No meio de tudo isso, tem uma playlist que é mais ampla, que se chama Dicas para Professores, né? Tem a de lives, enfim. E tem uma que se chama Aulas de Arte, que surgiu muito em decorrência de uma pergunta de uma professora que queria entender melhor como que ela podia planejar um ano letivo, como que ela organizava as aulas. E aí eu respondo a segunda parte da sua pergunta, né? Que eu tenho muitos comentários no canal, né? As pessoas fazem perguntas, trazem dúvidas, trazem sugestões, fazem comentários sobre o uso do material, né? E isso é uma das coisas mais fascinantes de ter o canal, né? Essa devolutiva de professores que eu não teria como ter contato, né? Eu chego em muito mais gente do que eu já cheguei. E olha que eu sou professora há bastante tempo, né? Há
37 anos e mesmo assim eu vejo que com o canal eu consigo chegar num número de pessoas muito grande, né? E a outro aspecto que eu acho importante ressaltar é que eu sempre trouxe convidados para o canal, né? Eu sempre convido mesmo pessoas e, em geral, pessoas que eu conheço o trabalho, que eu sei que têm uma proposta de ensino de arte ou que trabalham no campo da educação com algo que eu acredito, né? Ou seja semelhante ou não ao que eu trabalho, mas que seja algo que está dentro do mesmo escopo, né? Que está dentro de uma mesma visão de educação e de arte. E aí essas pessoas todas que participaram do Círculo Arte até hoje participaram cedendo o seu tempo, né, sem ter nenhum retorno financeiro para isso, né, e eu acho que isso ganha em qualidade, né, o canal ganha em qualidade, é muito importante mesmo essa participação dos vários convidados, né, ainda que tenham mais vídeos meus, eu fico muito orgulhosa de ter um campo, né, de convidados amplo, podendo trazer seus conhecimentos para quem vai poder aproveitar. Que bacana, professor. Imagino o trabalhão que deve dar, mas também a satisfação deve ser enorme. E a gente deve aproveitar, viu? Porque é um conteúdo de excelente qualidade, feito com o maior zelo possível. E Lele, o professor que tiver interesse em divulgar os trabalhos, os respectivos trabalhos deles, as pesquisas também, como devem proceder para entrar em contato com o Circularte Educação? Então, como eu falei antes, né, eu seleciono ou convido as pessoas, né, para participarem do Circularte, seja porque são pessoas que eu já conheço o trabalho delas, amigos, enfim, colegas de trabalho, seja por serem pessoas que me foram indicadas. Mas sim, as pessoas podem entrar em contato, né, pelos canais, no site do Circularte, é muito fácil achar, né, como entrar em contato comigo, assim como em todas as outras redes sociais. E podem entrar em contato e apresentar uma proposta, né, de vídeo e fazer com isso, ter uma participação no Circularte. Eu sou bastante aberta a essas participações. Como eu disse antes, né, o meu critério é que tenha uma visão de educação semelhante, né? O canal não acredita em receitinhas, em ficar fazendo pelo professor, né? A gente traz uma amplitude aí do que de quais são as possibilidades de arte, de ensino de arte, mas a ideia não é ficar oferecendo um monte de receita de bolo, né? É um termo bastante conhecido esse dentro do campo da educação e da arte, quer dizer, a gente não quer dar coisa mastigada como se o professor fosse alguém que não tivesse capacidade de pensar, de elaborar e não tivesse a necessidade, né, de adequar e de estruturar o seu planejamento conforme o seu grupo de alunos. Então, é um prazer receber outras pessoas e outras ideias, né? E basta entrar comigo por meio dos meus canais e a gente poder organizar isso junto. Eu faço sempre uma supervisão, né? O vídeo, enfim, eu faço mesmo, né? Eu tenho uma visão do que a pessoa vai apresentar, eu dou orientações sobre como gravar o vídeo, né? Eu tenho todo um cuidado, não só conceitual, mas também estético, para que a gente possa fazer e manter a qualidade do canal. Mas é um prazer ter outros convidados. Que legal, Lele, que bacana, que espaço rico e cooperativo, né? De troca de informações tão bacanas quanto essas, né, que estão disponíveis. E Lele, eu queria que você também falasse um pouco sobre as suas redes sociais. Nós já estamos perto de finalizar esse bate-papo que foi riquíssimo.
também já agradecendo você por todas as informações, pela disponibilidade, e queria que você falasse um pouco das suas redes sociais ou como as pessoas podem te encontrar na internet e em todas as suas redes aí, Lelê. Me encontrar nas redes sociais é fácil. Bom, claro que a forma mais fácil é pelo meu site, né? Circularte.com.br. Lá você vai ter acesso, você tem o link, seja para o canal, seja para as redes sociais mesmo. Mas você pode me encontrar no Instagram, você pode me encontrar no Facebook, você pode me encontrar no LinkedIn, né? Todas essas redes sociais têm o Circularte. Na verdade, a do LinkedIn, a rede está no meu nome pessoal, mas lá tem o meu contato de telefone e de e-mail, né? Então é bem tranquilo me encontrar para poder dar sugestões, fazer comentários, apresentar alguma coisa que queira compartilhar com o Circularte, enfim. Eu sou uma pessoa aberta ao trabalho colaborativo, eu acredito muito no grupo, né, e ao trabalho colaborativo. Então eu sou bem aberta mesmo a responder, a dialogar e a estar aí conversando com as mais diversas pessoas que tenham interesse em fazer parte do Circularte. É um prazer estar aqui, né, e poder compartilhar com toda a rede do OPAE sobre o trabalho que eu venho fazendo. Poxa, Lelê, muito obrigado por todas essas informações. Eu agradeço em nome da UPAE a sua disponibilidade. Nós esperamos contar com você em outras oportunidades e também deixamos os canais da UPAE abertos para você trazer e contar as novidades do Circularte Educação. Bom, pessoal, em relação ao OPAE, nós estamos aqui mais um ano firmes e fortes. Desejamos um ótimo ano a todos vocês e continuem nos acompanhando nas redes sociais, em nosso site também. Nós estamos agora com uma campanha muito legal de renovação da anuidade, ou para quem não participa ainda, venha participar, entra lá no site, você vai conseguir acessar todas as informações. Também prepare o seu artigo, o seu texto, a sua participação nos eventos que a OPAE promove. E sempre conte com a gente, nós estamos aqui. E obrigado por estar conosco e nos ouvir até agora. E é isso aí, pessoal. Agradeço a participação mais uma vez da professora. Quero desejar uma ótima semana a todos vocês e até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Muito obrigado. Valeu!